3DDE, Meus Sonhos do Senhor. Parte 1 de 2. Straight and Narrow. 11 de novembro de 2024. Introdução. Olá irmãos e irmãs, compartilho 2 sonhos do Senhor sobre os 3 dias de escuridão. Por favor, leve isso ao Senhor em oração para confirmação, esclarecimento e compreensão. Mensagem. Olá irmãos e irmãs. Obrigada por assistir Straight and Narrow. Eu sou Genia e quero dar as boas-vindas a todos os novos assinantes. Obrigada por assistir. Oro para que todos vocês estejam bem. Quero compartilhar com vocês hoje 2 sonhos que me foram dados pelo Senhor e eles são sobre os 3 dias de escuridão. Agora, o primeiro sonho que recebi em 2023, na época o Senhor me disse para não liberá-lo, basicamente porque eu tinha acabado de acordar do meu sono espiritual. O Senhor tinha acabado de me acordar e recebi um sonho sobre os 3 dias de escuridão, mas depois, quando recebi mais confirmação e depois que ele me disse para começar este canal no início deste ano, 2024, perguntei se ele queria que eu o liberasse. Ele disse, não, ainda não. Então eu pensei, certo, talvez ele não queira que o vídeo ou o canal seja muito sensacionalista ou crie muita discórdia entre irmãos e irmãs, então eu não o divulguei. E então, ontem à noite, eu tive outro sonho. Eu acordei esta manhã com um sonho por volta das 6 horas da manhã. Então os 2 foram sobre 3 dias de escuridão e ele me disse para liberar os 2. Percebi que ele estava me dando muito mais sonhos e tive que começar um diário de sonhos. Irmãos e irmãs, porque nunca recebi tantos sonhos na minha vida que eu possa lembrar. E ele está apenas derramando o seu espírito. E eu sou tão grata. Todos os louvores ao Altíssimo Rei Yeshua, Jesus Cristo, toda a glória a Ele, toda a honra e louvor, porque Ele está realmente alertando irmãos e irmãs, Ele está realmente alertando seus filhos sobre o que está por vir e o que está acontecendo. Então, eu também tenho outro vídeo no canal, se você é novo e ainda não viu. É um vídeo dos 3 dias de escuridão e instruções de Abba Pai que recebi há cerca de 5 meses. Está no canal. Por favor, assistam se vocês ainda não viram. Vou colocar o link para o vídeo na caixa de descrição. Então, vou começar com os sonhos e só peço que você leve todos esses sonhos, todas essas palavras ao Senhor em oração para confirmação, entendimento, revelação adicional e qualquer esclarecimento que você possa precisar, irmãos e irmãs. O primeiro sonho. No início de 2023. Então, o primeiro sonho, como eu disse, eu o recebi em 2023, por volta do começo de 2023. E foi apenas alguns meses depois que o Senhor me acordou, em dezembro de 2022. Foi quando o Senhor me acordou. E esse sonho foi no começo de 2023. Então nesse sonho, eu tomei algumas notas. Como vocês já sabem, eu gosto de anotar meus sonhos e notas. Então eu não esqueço de um detalhe importante. Não sinto falta de nada, irmãos e irmãs. Então, vou ficar só olhando para minhas anotações no meu diário de sonhos. O sonho. Então, nesse sonho, eu estava indo correr. Eu estava apenas andando pela vizinhança e estava saindo para correr, apenas malhando, me exercitando. E depois de um tempo eu estava correndo. Percebi que estava me perdendo. Eu não sabia mais onde estava, o que provavelmente é verdade porque não tenho um bom senso de direção na vida real, mas provavelmente estava apenas correndo por um tempo muito longo. E então eu simplesmente dei muitas voltas e não estava mais familiarizada com onde estava. Então comecei a procurar por algum lugar para ir e alguém para pedir informações. E então eu vi um restaurante tipo mercado, tipo uma mercearia, ali perto. Era meio restaurante, meio mercado, tipo um supermercado. E então eu fui e entrei. Não era como se houvessem muitos clientes lá ou algo assim. Entrei e encontrei alguns funcionários nos fundos e então comecei a pedir informações a esse homem e eu estava dizendo a ele, tipo, eu saí para correr, eu moro perto dessa área, mas não tenho certeza de qual caminho, tipo, eu posso voltar para minha casa?
E ele começa a me dizer como voltar para casa. E enquanto ele me dava as direções, comecei a sentir esse tipo de desejo no meu espírito, essa urgência no meu espírito de que algo não estava certo. Eu tenho que voltar para casa agora. Então eu agradeço ao homem. Eu fico tipo, obrigada pelas instruções. Ok, eu tenho que ir. Eu realmente tenho que ir. E quando saio do restaurante, da loja, eu saio e estou começando a correr e me preparando para correr de novo. E eu olho para o céu e vejo isso. É como se estivesse começando a escurecer. Ah, era isso. Então, enquanto o homem me dava as instruções, percebi que estava começando a escurecer lá fora e era assim, sinistro. Não é realmente sombrio, mas era como se algo estivesse errado. Está ficando muito escuro. E então eu disse a eles: eu tenho que ir, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que voltar para casa. E então, enquanto eu vou, está ficando mais e mais escuro. Eu olho para cima e então vejo essas criaturas voando no céu e elas parecem uma mistura de dragões e monstros e criaturas. E algumas delas estavam como se cuspissem fogo e então elas estavam voando por aí e elas tinham asas e estava realmente escuro. E então o céu estava ficando mais e mais escuro. E então, naquele momento, eu estava correndo. Eu estava correndo. Comecei a correr de volta para casa e estou correndo o mais rápido que posso. E então eu recebo isso como, foi simplesmente me dado a conhecer em meu espírito que havia o Espírito Santo falando comigo que eu não chegaria em casa a tempo. Eu não voltaria para casa antes que escurecesse completamente. E eu parei. Então parei de correr. Estou sem fôlego neste momento, porque tenho corrido a toda velocidade, tentando voltar para casa. E parei, peguei meu celular e liguei para meu marido e disse a ele, tipo, estou orando para que ele atenda o telefone porque não é a hora e eu simplesmente sei que não é a hora de avisá-lo. E então ele atende o telefone e eu começo a dizer, e então eu imediatamente digo, me escute, a escuridão está chegando, os 3 dias de escuridão. Mas neste ponto, eu estou sem fôlego. Então eu estou dizendo tipo, me escute. Ok, a escuridão está chegando. São 3 dias de escuridão. Então eu estou sem fôlego. Mas é assim que eu estou dizendo. Então eu estou dizendo, me escute. Os 3 dias de escuridão, a escuridão está chegando. Os 3 dias de escuridão. Não saia. Feche as janelas e cortinas em nenhuma circunstância atenda a porta. Nem mesmo para mim. Não vou chegar em casa a tempo. Vou ficar bem. Diga às crianças que as amo e desliguei o telefone. E então acordei do sonho, irmãos e irmãs. Mas foi tudo o que consegui dizer antes que o tempo acabasse. E eu sabia que era assim mesmo. Mas no sonho, eu não estava assustado ou com medo ou algo assim. Eu só sabia que estava preocupado em não conseguir contatar meu marido na hora porque eu sabia que ele estava com as crianças e eu não queria que elas atendessem a porta por nenhuma razão. Eu não queria que elas olhassem para fora. Eu não queria que eles saíssem. E eu só tinha que deixar claro para eles que eu não voltaria para casa. Então, se alguém bater na porta e falar como eu, não atenda porque não sou eu. Vai ser um demônio ou espírito demoníaco. Imitando minha voz, tentando fingir que sou eu. E eu não queria abrir a porta. Não tive a chance de dizer tudo isso, mas estava apenas na minha cabeça. Foi apenas me dado a saber que era isso que eu estava sentindo e eu estava apenas tentando passar essa mensagem para meu marido antes que fosse tarde demais. E então eu acordei do sonho. Fim do primeiro sonho. O segundo sonho. 11 de novembro de 2024. Então o próximo sonho, eu recebi em 11 de novembro de 2024 às 6 horas da manhã. Então foi bem quando eu acordei mais cedo esta manhã. O sonho. Nesse sonho, eu estava fazendo compras em um supermercado. Muitos desses sonhos, eu estou em um supermercado ou um café ou um restaurante. Não sei o que está acontecendo com isso. Mas, de qualquer forma, eu compro muito para meus filhos em supermercados. Mas eu estava em um supermercado. Era um dia normal. Então eu estava fazendo compras e não tinha as crianças comigo. Então,
Presumo que elas estavam com o pai, mas não sei. Estou apenas supondo que elas estavam com meu marido e que havia outros clientes por perto. Eles estavam fazendo compras. Todos tinham carrinhos de compras, assim como eu. E então, de repente, começa a ficar escuro no sonho. Começa a ficar um pouco mais escuro, não completamente escuro, mas era como se alguém estivesse apagando as luzes ou como se as luzes estivessem se apagando lentamente, ficando cada vez mais escuras. E eu ainda conseguia ver tudo, mas era como se lentamente, como se as luzes estivessem escurecendo e escurecendo, ficando cada vez mais escuras. Então era como se as coisas estivessem perdendo a cor. Era estranho. Era como se as coisas estivessem ficando cinzas e como se eu estivesse tentando pegar garrafas de água como caixas de água e como se a garrafa de água começasse a perder a cor e tudo ao redor da minha visão periférica estivesse ficando mais escuro. Mas eu ainda estava fazendo compras, o que é estranho. Eu estava simplesmente imperturbável. Eu estava tão despreocupada. Eu estava ficando frustrada porque não conseguia enxergar muito bem. Mas era tipo, ok, ainda tenho que fazer as compras. E então estou despreocupada. Ainda estou fazendo compras. E então passei pela seção de vinhos no mercado. E lembro que enquanto passava no sonho, tive essa sensação de nojo, como se eu não conseguisse ficar olhando para o vinho, tipo, não consigo acreditar. Não acredito que eu costumava beber essas coisas. Porque na vida real, eu costumava beber vinho e o Senhor me livrou de beber álcool no começo deste ano, em fevereiro de 2024, quase um ano, cerca de 9 meses atrás. Parei de beber álcool e lembro que enquanto eu estava passando o vinho, eu estava apenas dizendo, tipo, bem, você sabe, eu não acredito que eu costumava beber essas coisas. Tipo, você sabe, me dá dor de cabeça. E então, se eu não me sentisse bem, estou tão feliz que não bebo mais isso. E isso não é para isso que aconteceu no sonho. Isso não é para condenar ninguém. Se você bebe ou, você sabe, você ainda tem, você sabe, uma taça de vinho ou você ainda gosta de beber ou você bebe álcool, irmãos e irmãs. Isso não é para condenar ninguém. Estou apenas dizendo a vocês o que o Senhor me disse para parar de fazer. Você apenas busca o Senhor em oração e pergunta a Ele o que quer que esteja fazendo. Se você se sente convencido pelo Espírito Santo, como o Senhor quer que você continue fazendo isso? Está tudo bem se você beber ou o que quer que esteja fazendo. E o Senhor, o Espírito Santo revelará a você o que o Senhor quer que você faça. E então Ele só queria que eu parasse de beber, irmãos e irmãs, por causa do chamado que estava em minha vida. Ele sabia que eu já estava se tornando um problema ou se tornaria um problema no futuro. E isso me impediria de subir mais alto com Ele para poder cumprir meu propósito para o qual Ele me chamou. Então eu tive que parar de beber álcool. E eu sou tão grata porque você sabe, eu não preciso disso. Eu não quero isso. E eu estou em paz com isso. E será a sua decisão que você tomará. Estaremos em paz e você se sentirá bem com os irmãos e irmãs. Você não se sentirá condenado, sabe, pelo inimigo ou sentirá culpa sobre isso ou envergonhado ou qualquer coisa. Você saberá que é do Senhor porque se sentirá em paz. Então, voltando para o sonho, enquanto eu estava passando o vinho, notei que todas as garrafas, elas pareciam demoníacas. E era como se todas as garrafas estivessem, todo o resto ainda estava escuro. Mas eu podia ver que essas garrafas de vinho eram todas vermelhas e os rótulos eram vermelhos. Mas as letras e a escrita nas garrafas eram pretas. E era como uma arte demoníaca, como imagens demoníacas, mas era como se estivesse disfarçado de arte, o que é verdade porque na vida real, se você já foi à loja de bebidas ou, você sabe, você olha para alguns vinhos, algumas dessas garrafas, irmãos e irmãs, elas têm uma arte demoníaca nelas. E então eles tentam disfarçar como se fosse o rótulo legal e os nomes para ele. E essas costumavam ser as garrafas que eu gostaria de ir diretamente porque eu costumava achar que era tão legal, tipo, olha essa foto. E tem uma caveira ou um corpo morto como um esqueleto ou algo realmente escuro e demoníaco. E eles tentam disfarçar como, isso é legal, isso é divertido. E eu simplesmente pegaria essas. Não importava se tinha um gosto bom.
Às vezes eu simplesmente pegava só porque a imagem parecia legal, pois era uma obra de arte. Então, no sonho, eu vi que era realmente demoníaco. E então eu estou passando por esta sessão de vinhos, e estou apenas questionando. Eu estou tipo, tão feliz que eu não faço mais isso. Você sabe, isso não foi bom para mim. Isso parece demoníaco. E enquanto eu estava andando, um homem veio até mim, talvez da minha idade, tipo final dos 30, começo dos 40, e ele disse, você viu isso? E eu olhei para ele, eu disse, viu o quê? Ele disse, você não viu aquela grande nuvem escura que acabou de cobrir todo o céu? Foi quando eu olhei para cima e finalmente vi que estava quase escuro como o breu no mercado. E então eu me sinto boba e envergonhada porque agora eu estou tipo, eu vou andar por aí esse tempo todo fazendo compras e algo horrível está acontecendo. E eu estou tipo sem noção disso. E eu não sei. E eu tipo perdi. E eu senti como se eu fosse o último a perceber o que tinha acontecido. E então eu disse, não, eu não vi. Eu estava fazendo compras. E então ele diz, venha olhar. E ele pega a minha mão e me puxa muito rápido pela loja e corremos para a parte da frente da loja. Quando chegamos na parte da frente da loja, o teto da loja tinha sumido completamente. Não sei o que aconteceu com o teto, mas era como se tivesse sido tirado para que eu pudesse olhar para cima na loja e eu pudesse ver o céu e tudo estava escuro dentro da loja estava escuro fora da loja estava escuro, o céu estava escuro. E enquanto eu estava olhando para o céu, eu olhei ao redor e vi o restante dos compradores, os clientes, eles estavam congelados como no lugar. Eles estavam presos em qualquer posição em que estivessem quando tudo isso começou a acontecer. E alguns deles estavam olhando para frente. Alguns deles estavam olhando para cima. Você sabe, alguns deles tinham seus carrinhos, mas todos estavam presos em suas posições, congelados no lugar. As únicas duas pessoas que conseguiam se mover eram eu e o outro jovem com quem eu estava falando que veio e me pegou e me levou para a frente da loja. Então, enquanto eu estava olhando para o céu, eu disse essas palavras exatas. Oh, não, são os 3 dias de escuridão. E eu imediatamente caio de joelhos e começo a adorar e louvar Abba Pai. Começo a louvar o Senhor Jesus Cristo. E eu continuo dizendo, você sabe, e adorando e estou dizendo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Obrigado, Pai. Fim da primeira parte.